Olá, pessoal. Acredito que a maioria já me conhece. Eu sou Marina, técnica do cartório eleitoral. E nessa eleição, como a gente não pôde fazer a reunião presencial, nós pensamos em gravar esse vídeo para estar passando algumas orientações para vocês, explicando melhor alguns pontos. Nós organizamos o documento por escrito, então eu vou encaminhar no grupo para que vocês possam ler antes da eleição. Alguns coordenadores estão trabalhando pela primeira vez, então é interessante que façam a leitura e qualquer dúvida podem falar com a gente pelo WhatsApp ou ligar, que a gente vai esclarecer essas dúvidas, tá bom? Primeiro eu já gostaria de agradecer a participação de vocês nessa eleição que está sendo bem desafiadora para a gente do cartório eleitoral. E a gente sabe que no dia vai ser um outro desafio por causa da questão da pandemia, né? Todos os cuidados que vão ser necessários na proteção de todos vocês, né? Quanto ao contágio da Covid-19. Então a gente agradece muito, conta com vocês e a gente sabe que vai dar tudo certo, né? Então, pessoal, eu já comentei sobre a questão do aplicativo mesário, né? Mandei no grupo para vocês, que é interessante que vocês façam o treinamento. Eu vou encaminhar também o manual do mesário no grupo para que vocês leiam, porque nós precisamos fazer muitas trocas de mesários, muitas substituições esse ano. Primeiro porque muitos eram grupo de risco para a Covid ou porque parente de candidato, então foram muitas substituições e tem muitos voluntários que vão estar trabalhando pela primeira vez. Então pode acontecer deles precisarem de vocês, vão tirar algumas dúvidas, o que faço aqui nessa situação? Então é interessante que vocês leiam todo o material, né, para que no dia possam ajudá-los também. O manual traz tudo certinho, então não vai ter problema, é só consultar que vocês vão conseguir ajudá-los. E claro, a gente vai estar à disposição no dia, vocês vão estar com todos os telefones na pasta, então vocês vão poder ligar a cobrar para a gente, certo? Então não vai ter esse tipo de problema, vocês podem entrar em contato, qualquer coisa que acontecer, vocês vão fazer a ponte, né, entre o local de votação e o cartório eleitoral, então tudo vocês podem sim falar com a gente, tá bom? Eu encaminho no grupo tanto as orientações que nós fizemos aos coordenadores, como a questão do manual, e é interessante que vocês façam um treinamento no aplicativo, tá bom? Aplicativo mesário. Esse ano teve uma redução no número de sessões, tá? O TSE, para reduzir também o número de mesários, nós agregamos algumas sessões. Então vai ter sala, né, sessão que vão ter muitos eleitores, assim, 500 eleitores. Pode acontecer a formação de filas, então a gente pede que vocês orientem os mesários nessa questão da organização das filas, para que elas não se encontrem, né? Fiquem uma para um lado, outra para o outro, e não haja aquela aglomeração de eleitores nos corredores, tá bom? Então a gente pede uma atenção de vocês quanto a isso. Eu vou passar aqui todos os pontos, rapidinho, de cada que tem aqui no documento das orientações, sem me estender muito, que vocês vão ler, né? E tem todos os detalhes aqui, tá bom? A questão do horário que vocês vão chegar no cartório no dia, tá lá na convocação do WhatsApp, então a gente pede bastante atenção quanto a esse horário, para que vocês não atrasem, porque nós temos um cronograma de saída desses veículos, né, por município. Então o primeiro coordenador vai ter que chegar às 3h45, né? E aí vai seguindo por município. Santo Afonso, o pessoal da cidade tem que chegar às 4h45. Nova Marilândia tem que também 4h45. Quem é de Nortelândia chega às 5. Quem é de Arenápolis chega às 5h30. E aí é o tempo que a gente vai entregar todo o material, as urnas, né, as pastas, para que vocês se organizem nos carros. Os veículos foram requisitados pela Justiça Eleitoral, com motorista convocado também. Então vocês saem do cartório nesses veículos e com esses motoristas, tá bom? Eu vou encaminhar no grupo também esse nosso cronograma de saída, né, de chegada, que vocês têm que chegar no cartório, no caso, com os nomes dos coordenadores. Pode acontecer, por exemplo, 2 coordenadores morarem lá em Nortelândia e vocês queiram combinar, só um vai lá no cartório buscar o material, então vocês podem fazer isso, tá bom? Eu vou colocar no grupo esse cronograma e aí vocês podem se organizar. Tá certo? Quanto aos materiais, o que é que vai de diferente esse ano?
os equipamentos de proteção individual. Nós vamos entregar para vocês um kit com as máscaras descartáveis e máscara de proteção face shield, certo? Essas máscaras descartáveis devem ser entregues aos colaboradores mesários e o pessoal do apoio pelo menos 4 unidades ao longo do dia, tá? Então, vocês que vão fazer essa distribuição. Em alguns momentos do dia, vocês passam nas salas e orientam eles a trocarem a máscara, né? Entregam a eles em cada horário para que eles façam a troca. O face shield vai ser um por cada pessoa, com exceção dos motoristas, certo? A gente não colocou o face shield para o motorista. Então, essa é uma diferença nesse ano, né? Vocês vão sair do cartório com esse kit e devem fornecer a eles quando chegarem na escola, tá bom? Então, chegou na escola, o administrador de prédio já vai ter aberto o local e a primeira coisa que a gente pede que vocês observem é a questão do derramamento de santinhos, tá? Vocês prestem atenção se tem alguns santinhos na rua, próximo à escola, e já avisam pra gente, porque nós solicitamos às prefeituras que passem bem cedo, umas 5 horas, fazendo a limpeza desses santinhos para que não aconteça isso, tá bom? Então a gente pede que, caso aconteça, vocês comuniquem pra gente, né? Para que não fique essa sujeira, né? Não é o ideal que não aconteça. Então, vocês vão entrar na escola e vão entregar os materiais para os mesários. Uma outra coisa de EPI, né, de equipamento de proteção individual, os frascos de álcool em gel. Eles já vão estar nas escolas, nós já fizemos essa distribuição. Então, quando vocês chegarem, vocês vão ter que pedir aos administradores de prédio que peguem esses frascos para vocês, que vão estar em alguma sala, certo? Cada kit por seção vai estar identificado, tá? Vai ter os frascos dos mesários e frasco maior também para eles colocarem nas mãos dos eleitores. Então, o eleitor vai entrar na sala, já vai receber um pouco de álcool nas mãos para ir votar, saiu da sala também recebe esse álcool nas mãos, tá bom? Então, esses kits de álcool em gel já estarão nas escolas. Vocês não saem do cartório com eles, tá bom? Só as máscaras mesmo que vocês vão sair. Ok. Vocês vão então ver se todos os mesários chegaram, né? Pode acontecer de algum faltar. Nesse caso, a gente está tentando organizar um cadastro reserva de voluntários. Então, faltou algum mesário, primeira coisa, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente tentar ligar para algum voluntário para ir para a escola, certo? Caso a gente não tenha sucesso com isso, vai ter que chamar, então, o eleitor da fila, né? Então, vocês podem ajudar os presidentes das seções quanto a essa questão de nomear alguém da fila, que é sempre bem difícil, né? A gente sabe que ainda mais esse ano com a pandemia, vai ser um pouco mais complicado, mas é preciso que seja feito, né? Mas primeiro vamos tentar, vocês entram em contato com a gente para tentar esses voluntários, né, que a gente vai ter num cadastro reserva, tá bom? Quanto à organização das sessões, então os mesários vão receber os materiais de vocês, vai ter recibo na pasta de vocês para que vocês entreguem esses materiais, confiram se está tudo lá. Vocês entregam e os mesários vão organizar as sessões, né? Eles têm que colocar cartazes, têm que posicionar as mesas, têm que instalar a urna. Então, o ideal é que antes de começar a votação, vocês confiram como que estão essas sessões, né? Se está tudo em ordem. Esse ano tem a diferença que o ideal é que mantenham uma certa distância, né? Entre uma mesa e outra dos mesários, tá? Para que eles não fiquem muito próximos. A gente está mandando uns adesivos sinalizadores que eles vão colocar na fila. São 4, tem que manter a distância de 1 metro entre os eleitores na fila, tá bom? Então, é bom que vocês fiscalizem isso. A questão da posição da urna, para que não fique janela atrás, né? E preservar o sigilo do voto. Então, é bom que vocês também prestem atenção em como que está posicionada essa urna, tá? Os cabos, né? Eles não podem dificultar o acesso de pessoas com deficiência, eles colocam geralmente fita para prender esses cabos. Então, é bom vocês darem uma olhada em como que ficou isso, tá bom? Na pasta de vocês, vocês vão receber lista de candidatos, que vai estar também na seção, o mesário vai colocar, mas a gente vai mandar na pasta de vocês para que vocês coloquem espalhados na escola. As listas dos candidatos, o edital também com os locais de votação,
para orientar os eleitores e também alguns cartazes, tem de prevenção, a Covid, certo? Vai ter um cartaz sobre, para o eleitor falar como que foi a votação dele, então todos esses cartazes também vão com vocês, tá certo? Vai começar a votação esse ano, a eleição mais cedo, né? Começará às 7 e irá até às 17. O horário que eu até mandei no grupo de vocês, de 7 às 10, é preferencial para os maiores de 60 anos, mas não quer dizer que as outras pessoas estarão proibidas de votar, certo? É só um horário preferencial realmente, que chegou um eleitor maior de 60 e chegou um menor de 60, o de maior vai ter preferência nesse horário, tá certo? Mas não há proibição para outras pessoas votarem, né? Que a gente sabe que vai acontecer. Tranquilo? A questão das filas eu comentei com vocês, né? Para ter cuidado nessa organização, manter distância entre um eleitor e outro e elas não se cruzarem. A alimentação é uma diferença esse ano. Apenas na Gleba Pecuama e na Gleba União é que a alimentação vai ser preparada na escola. Todos os demais locais de votação, os mesários e os colaboradores, eles vão receber o auxílio de R$40 por meio do aplicativo Carteira Bebê, que eu até já pedi e reforcei com vocês que todos devem baixar até o dia da eleição, tá bom? Então, no dia, todos vão receber um código de voucher que vocês vão colocar nesse aplicativo para poder receber esse valor e cai na mesma hora, certo? Na conta nesse aplicativo que vocês baixaram. Tranquilo? Um detalhe, se acontecer do mesário ser substituído, ele não vai ter ainda o aplicativo e não vai receber na hora. Então, vocês vão ter que anotar o CPF do substituto para que ele possa receber o valor depois, né? Então, a gente vai informar o TRE, o CPF dessas pessoas que foram convocadas ali no dia, para que depois eles possam receber esse valor. Um ponto de muita atenção, o horário do almoço, né? A gente comentou que vocês vão poder sair para almoçar, né? Os mesários também, então tem que ter cuidado com esse horário. Vocês vão ter que fiscalizar esse rodízio que eles vão fazer, né? Orientar que não passe tanto tempo fora, né? A gente recomenda um período entre 30 minutos e 1 hora, que eles façam rodízio, que saia um mesário por vez, né? E que tenham cuidado com esse horário de saída, né? Caso algum mesário leve toda a sua alimentação, não tem problema, vai ter o refeitório, mas o ideal é que eles mantenham a distância entre eles nesse momento de lanche, né? Que alguns vão levar, ou se forem almoçar por lá porque levaram, tá bom? Então a gente pede uma certa atenção de vocês para controlar essa questão da saída deles, né? Que pode acontecer de quererem demorar um pouco mais, então a gente está um pouco preocupado com isso, mas não tem outra solução, já que a ideia era evitar essa questão deles se alimentarem todos juntos na escola, essa entrega de refeição, né? Para evitar essa contaminação, tá bom? As águas, nós já distribuímos nas escolas as garrafinhas de água de 500 ml. Então, cada colaborador e cada mesário tem direito a 6 garrafas, certo? Então, ao longo do dia, cada um pode estar utilizando 6 garrafinhas, tá bom? A gente já pediu para a escola que um tempo antes eles coloquem para gelar essas águas, justamente para evitar que usem os bebedouros, né, como mais uma fonte de contaminação também, tá bom? Justificativa do voto, o eleitor vai poder votar na sessão, mas esse ano tem a opção de justificar pelo aplicativo e-título. Então, caso aconteça de estar eleitor enfrentando fila para justificar o voto, vocês podem orientar, por exemplo, eles fazerem a justificativa pelo aplicativo, né, que vai ser bem mais rápido e evita estar lá junto com outros eleitores, certo? Os carros, né, como eu falei, cada um de vocês vai sair do cartório eleitoral em um veículo que foi requisitado com o motorista convocado. E eles vão ficar à disposição de vocês nesse local de votação. Quem vai trabalhar em outro município
que queira vir votar em Arenápolis, por exemplo, pode utilizar esse motorista. Pode acontecer de mesários também votarem em outra escola. Então, vocês organizam uma forma que eles saiam um de cada vez, né? Se for da mesma sessão, só um por vez. Caso mais de um mesário vote em outra escola que vão ao mesmo tempo, né, para utilizar esse veículo e o motorista, na pasta de vocês vai uma lista com todos os mesários e vem dizendo se eles votam em outro local, certo? Está destacado em cinza lá, caso algum mesário vote em outro local, e aí eles podem ir na escola votar e eles vão ter prioridade porque estão a serviço da Justiça Eleitoral, assim como vocês. Então, vai com crachá, diz que está trabalhando para vocês também terem preferência para votar, certo? Então, tenham cuidado só para organizar essa saída. Questão de falta de energia, sempre vocês devem comunicar ao cartório se isso acontecer, tá? Nós não teremos lei seca aqui nos municípios da nossa zona, tá bom? Então, não tem essa questão, não foi publicada lei seca. Fiscais de partido, vão poder atuar até 2 fiscais por partido, certo? E eles precisam revezar, então não podem entrar na sessão 2 fiscais do mesmo partido ao mesmo tempo, eles precisam revezar, né? Podem entrar de partidos diferentes, eles vão ter que estar com o crachá, identificando de qual partido que ele com a assinatura do credenciada, né, pelo partido, a assinatura do delegado e tudo, tá certo? Eles não podem estar com nenhum vestuário identificando essa questão de candidato e nada, tá bom? Quanto aos crimes, propaganda eleitoral, tudo, nós colocamos nas orientações alguns artigos da lei que vocês podem dar uma lida, né? O principal é que o eleitor ele pode fazer a manifestação individual e silenciosa, né? Ele pode estar pode estar vestindo camiseta, pode estar com adesivo, mas ele tem que fazer a sua manifestação individual e silenciosa. Não pode estar pedindo voto, por exemplo, na fila. Então, vocês também podem fiscalizar isso, a questão de compra de voto, boca de urna, tudo isso vocês podem estar informando, certo? O cartório eleitoral, e aí pode ir o juiz, o promotor nessa escola. Vocês sempre avisam a gente. Se ficar carro parado, a gente pediu para a prefeitura para colocar cavaletes, né, na frente. Mas caso aconteça de carro adesivado ficar parado no local de votação, o ideal é que não aconteça, que saia, né, que retire o veículo. Prestar atenção em transporte de eleitores, caso percebam que tem algum candidato ou um veículo que foi alugado só para levar eleitor para votar, isso é proibido, né? Então, a gente escreveu aqui o artigo da lei, vocês podem dar uma lida que isso não é permitido. Por volta das 16 horas, o ideal é que vocês passem nas sessões, orientando os mesários a irem finalizando a ata. Na verdade, ao longo do dia, é ideal que vocês orientem eles a já irem preenchendo todas as ocorrências que forem ocorrendo, todas as ocorrências que tiverem no dia, certo? Então, para que não fique aquela correria no final e eles fiquem meio desesperados preenchendo tudo no final, né? Então, o ideal é que ao longo do dia eles já preencham essa ata e às 16 horas comecem a finalizar esse processo para que depois fique só na parte da finalização mesmo, com a urna e tudo, tá? Então, esse é um ponto importante. Às 17 horas vai ser encerrada a votação, vocês devem reforçar para o administrador de prédio fechar os portões, né? Não pode entrar mais ninguém. Quem está nas filas vai ser distribuída senha para que esses eleitores que já estiverem dentro possam votar, tá certo? Essa finalização, vocês podem estar ajudando algum presidente de sessão mais inexperiente, né? É só seguir o passo a passo que tem no manual, não tem mistério. O encerramento da urna, ele pode demorar um pouco, então caso algum mesário se desespere porque não está encerrando, mas está demorando um pouco realmente para finalizar, tá, o processamento, então pode dizer a eles que espera um pouquinho mais, que vai dar certo, tá bom? Tem que ter cuidado com a emissão dos boletins, né, de urna. Tem que ser colocado um boletim na porta da sessão. Então, vocês verificam se cada sessão está com o seu boletim de urna por fora, tá? E então, vocês tem um lacre da urna, né, que eles precisam colocar. Quando retiram a mídia, eles vão colocar um lacre,
Então, só reforçar porque alguns esquecem dessa questão do lacre. Vocês vão então recolher todos esses materiais com os mesários, as urnas, tudo. Ter cuidado para retirar os cartazes da escola. Do mesmo jeito que a gente recebeu a escola organizada, o ideal é que a escola seja entregue também bem organizada, tá bom? E no mais seria isso, eu vou colocar todo esse material para vocês no grupo, as orientações, o manual do mesário, o cronograma que vocês têm que chegar na escola. E saibam que a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida, podem enviar aqui no WhatsApp ou então ligar pra gente, tá bom? E no mais, muito obrigada e vamos lá, tá chegando. Bom trabalho a todos e se Deus quiser vai dar tudo certo.